Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo para a nossa segunda live. A nossa segunda live. Hoje, a live também muito especial, né? A minha segunda live da vida. Mas ontem eu fiquei muito feliz com a nossa primeira. Nós vamos falar sobre Neemias, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém. E agora, a segunda live. Muito bom dia, Márcia, Fabiola, Damari, Carol. Sejam todas muito bem-vindas. Legal contar com vocês aqui. Hoje, na nossa segunda live, nós vamos falar sobre José. Obrigado, Márcia. Obrigado, de coração. Fico muito feliz, né? Principalmente ontem, que foi minha primeira live assim, sozinho, né? Com o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu fico muito feliz em ouvir isso, ler isso. Muito obrigado. E vamos para a nossa segunda live. Vou abrindo tudo aqui. Me atrasei 2 minutinhos porque um empreendedor precisa de café, né? Então, meu cafezinho, vocês já tomaram? Estão servidas? Delícias da Rose. Oi, Rose, bom dia. Aleluia, que bom, Fabiola. Hoje nós vamos falar sobre José. Amém. Obrigado, Márcia. Obrigado. Fico muito feliz. Comentando, ontem comentei bem pouco, mas a ideia é eu começar a fazer, né, e falar mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre processos. Por que disso tudo? Tenho percebido que muitas empresas, não é uma ou duas, mas muitas empresas não têm processo nenhum, zero. Muitas empresas não têm gestão de pessoas e muitas empresas elas não sabem fazer contratações, elas ficam contratando por indicação, não contratam pelo valor do cargo, sabe? Cada cargo, se eu preciso de um vendedor, eu preciso de pessoas com aptidão para vendas. Eu não posso contratar uma pessoa porque o fulano me indicou o ciclano que está precisando, sabe? É óbvio, uma ou outra indicação a gente pode trabalhar com ela? Claro que pode. Mas isso não pode ser uma regra dentro das empresas, sabe? E isso destrói a empresa. A empresa perde muito dinheiro contratando e mandando embora, né? Ela perde tempo, que é mais valioso que dinheiro, e acaba perdendo dinheiro durante um ano inteiro se, né, fizer o processo todo certinho de contratar e mandar embora, fazendo acerto tudo. Essa empresa acaba perdendo muito dinheiro durante um ano contratando mal, entendeu? E não treinando as pessoas. Então, eu fui percebendo isso e eu tenho uma aptidão muito grande com isso, né? Eu estudei para isso. E fora minhas experiências de vida, né? Trabalhando em grandes corporações, tive minha empresa também, uma loja, onde eu tive muitos funcionários. Então, eu vejo que os empreendedores cristãos, brasileiros, enfim, empreendedores precisam de aprender. Precisam de aprender. E são coisas que podem salvar o negócio, sabe? Tudo isso pode salvar o negócio quando você tem uma delicadeza na... Eu vou colocar no confronto entre funcionários, por exemplo. Como que você faz uma gestão de conflitos dentro da sua empresa? Quais são os processos? Os funcionários sabem o que eles precisam de fazer de verdade? Ou é só eles chegam e cumprem um protocolo que às vezes não era o protocolo certo? Então, enfim, é sobre essas coisas que as empresas elas perdem dinheiro quando elas não têm
Então, eu estou muito disponível para isso, sabe? Ajudar vocês. Então, vamos começar a nossa segunda live, né? Uma sessão de 12 lives no total. Hoje é a nossa segunda. Todos os dias, a partir de hoje, as lives serão às 7h45 da manhã, né? Como eu disse, é o horário oficial do empreendedor. Então, todos esses dias serão 7h45 durante 12 dias, os 12 primeiros dias do ano. Hoje nós vamos consagrar o mês de fevereiro ao Senhor. E o nosso personagem bíblico será José. José, o famoso, depois das novelinhas da Record, todo mundo chama ele de José do Egito, né? Então, porque ele acabou se tornando o rei do Egito. Vamos orar para a gente começar? Meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa sexta-feira, o segundo dia do ano e por essa segunda live. Que o Senhor possa nos abençoar em tudo o que fizermos, Pai. Que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o que precisamos fazer para que possamos ir além do que já temos feito até aqui. Que a sua graça, o seu amor seja derramado sobre nós e possamos viver o melhor ano das nossas vidas. Literalmente, Pai, nos dê direção, nos dê força, nos dê sabedoria e que o Senhor tire de nós toda preguiça, todo desânimo, todo medo, para que possamos avançar, crescer. Porque nós entendemos que quando a nossa empresa cresce, quando nós crescemos, quando a gente ganha mais dinheiro, quando a gente aumenta a nossa empresa, é o reino de Deus que está se expandindo através das nossas empresas. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe em tudo que fizermos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu povo. Só para começar e eu entender uma coisa de vocês, porque eu falei um pouquinho antes sobre gestão de pessoas, gestão de processos. Vocês são empreendedoras, empreendedores? Coloca aqui para mim, escreve aqui para mim, só para eu entender. E também aproveitando para falar, nós temos um grupo, o link está lá na minha bio. A ideia desse grupo é que eu vou colocando alguns insights, algumas informações lá para vocês. O grupo começou ontem, tá? Então eu ainda não deu tempo de mandar nada lá. Então, mas eu vou mandar, eu quero tirar dúvidas, eu quero fazer algumas lives com vocês, falando a respeito de negócios, falando sobre empresas, gestão de pessoas, gestão de processos, como que monta o processo da minha empresa. Cada empresa é de um formato, mas no total é tudo igual, né? É bem parecido o jeito de fazer. Gestão de pessoas, gestão de conflitos. Não tem como uma empresa crescer sem isso. Não tem como. Então eu quero ensinar, passar isso para vocês, um pouquinho do que eu sei fazer. Tá? Então, empreendedores, ou você que conhece algum empreendedor, tanto homem quanto mulher, tá bom? E quiser indicar essa pessoa, esse grupo, lá vai ser esse nosso grupo, vai ser um clã nosso, tá? Então, o link do perfil, o link desse grupo tá lá na minha bio, e eu tô... E também querendo ensinar, tô vendo aí algumas pessoas aí falando, eu sou uma futura empreendedora. Eu também... Lá nós vamos ensinar essas pessoas, vocês, a se tornarem líderes de verdade, né? Líderes firmes, a se tornarem grandes gestores, para que a empresa de vocês, a futura empresa de vocês possa crescer, né? E vocês possam ser grandes, tá bom? Então o link desse grupo tá lá na bio, é só entrar pro grupo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre José. E eu vou contextualizar. Eu vou passar os versículos bíblicos e depois vocês vão lendo, tá bom? Vocês vão lendo os versículos bíblicos aí, para que vocês possam, depois, quem não conhece a história, entender um pouco mais a fundo sobre a história de José, tá bom? A história de José
é basicamente isso. José é filho de Jacó, né? Ele tinha vários irmãos, mas ele era o filho queridinho do papai. Literalmente. Essa é a expressão. José era o filho queridinho do papai. José tinha uma visão clara do que Deus deu para ele. Deus deu para ele um sonho. E ele, sabe aquele empreendedor boca aberta? Ele era aquele que Deus deu um sonho, ele sai contando para todo mundo. Né? Que é o problema de vários empreendedores que saem contando tudo para todo mundo antes de pegar e fazer o negócio. Então, mas a história de José começa mais ou menos ali em Gênesis 37, tá? E José teve um sonho. E ele foi lá e contou para os irmãos. Qual que era o sonho? Ele sonhava que os irmãos e o pai e a mãe iam ficar se abaixando e inclinando. Eram feixes de palha que ficavam se abaixando e levantando diante de José. E aí os irmãos e o pai falaram assim: uai, como assim? Nós vamos ficar nos reverenciando a você? Quem que você acha que você é? E aí foi criando nos irmãos uma inveja. Ele já tinha porque ele era o queridinho do papai. Mas ele ainda contou esse sonho para os irmãos, que gerou mais raiva nos irmãos ainda contra ele, tá? E aí a gente já pode pegar o primeiro insight, né? Nem anotei isso, mas me veio isso aqui agora. Gente, nem tudo você precisa sair contando para todo mundo, né? Existe um ditado que ele é um fato: boca fechada não entra mosquito. Então, para que você tem que sair contando tudo para todo mundo? Você nem fez ainda. Você nem colocou no papel, você não fez nenhum projetinho a respeito daquilo. Por que você já está contando para os outros? Calma. É melhor você ir fazer e as pessoas verem pronto do que você ficar contando para as pessoas e depois às vezes correr o risco nem de fazer, né? Que é o que acontece com muita gente. E aí, nesse meio tempo, José contou esse sonho. Todo mundo ficou muito bravo com ele. Porém, logo em seguida, ele foi levar comida para os irmãos. E os irmãos armaram uma tocaia para ele. Pegaram ele, bateram nele, jogaram ele dentro do buraco. E aí começa a saga de José. Logo depois que jogaram ele no buraco, venderam ele como escravo. Aí José foi vendido como escravo pelos irmãos. Depois, ele foi vendido como escravo, foi parar lá na casa de Potifar. Ele estava como escravo na fazenda de Potifar. E aí Potifar levou ele para trabalhar dentro da casa dele, que era um rei. Aí ele foi trabalhar dentro da casa dele. E nesse meio do caminho, a esposa de Potifar achou Josué muito bonito. José, né? Achou José muito bonito e quis dar de cima de José. José não quis nada com ela, porque ele sabia da promessa de Deus, ele era um homem de Deus. E ele saiu correndo. Essa mulher pegou a veste de José e falou para todo mundo: olha aqui, ó, ele tentou me agarrar. E aí José foi preso. Aí José foi preso, ficou anos na cadeia, se eu não me engano, 2, 3 anos na cadeia. E aí teve um dia que o rei teve um sonho. E aí chegou essa informação lá na cadeia. Aí José falou assim: eu posso revelar esse sonho. Aí José revelou o sonho. Isso brilhou diante dos olhos do rei. E aí automaticamente José foi condecorado como governador do Egito. Logo depois disso, porque o rei viu que ele era um homem muito sábio. Então ele foi condecorado como um rei do Egito. Ele só não era maior do que o rei, mas ele mandava muito. E aí, né, a partir de Gênesis 37, você vai ter todas essas informações. Depois eu te indico a ler isso, tá bom? Então, para a gente não alongar muito, não ficar com uma live muito grande, eu quero passar para você 5 pontos sobre a vida do José, que você também vai poder levar para sua liderança, levar para sua empresa. Vamos lá. 1. Visão não muda. O caminho não muda. E finalizando a história de José. Aí José se torna governador do Egito. Depois, logo em seguida, José chama a família dele para poder participar
né, para jantar com ele no palácio. A princípio a família não o reconhece, né, porque já tinham se passado 12 anos, se eu não estou errado. A família não o reconhece, porém ele era o rei. E aí ele conta e revela para todo mundo que ele se tornou rei. Então esse processo, né, do sonho até se tornar realidade demorou em torno de 12 anos. Ele passou por várias coisas. Novamente, ele foi jogado, os irmãos bateram nele, ele foi jogado no buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar, foi preso, revelou o sonho do rei, se tornou governador. Olha que saga da vida desse homem. A vida do empreendedor brasileiro, né? A vida do empreendedor. Não vou colocar só brasileiro não, porque em outras nações também empreendedor passa uns perrengues. Então, 12 anos até realmente explodir. Quantas marcas, quantas empresas a gente conhece que também começou pequenininho? E hoje é muito grande, mas aí existe uma jornada dessa empresa. Dificilmente uma empresa começa grande, né? Dificilmente. Aí eu perguntei aí agora para vocês, quem era empreendedor e algumas pessoas colocaram eu? Quem aí tem alguma dificuldade dentro da sua empresa? Escreve aqui para mim. Qual que é a dificuldade que você tem dentro da sua empresa? Se me ajudasse com isso, ia me ajudar muito. Coloca aí para mim. Qual que seria a sua dificuldade dentro da sua empresa? O que você quer? Você quer crescer? Mas você está organizado para crescer? Você já está pronto para crescer? Tem esses pontos, sabe, de maturidade da empresa também para crescer, do dono da empresa para crescer, porque às vezes o dono não está preparado para crescer, né? Ele quer crescer, mas ele não está preparado. Anota aí para mim quem está preparado para esse crescimento, quem está querendo avançar, fazer com que seus rendimentos... E quando eu falo sobre empresa crescer, não quer dizer espaço físico somente. Às vezes é crescer o faturamento, por exemplo. Hoje eu faturo 50, eu quero faturar 100 até o final do ano. É possível? É possível, depende do seu negócio. Mas é possível escalar, né? Dobrar o faturamento. É possível. Aí a Márcia colocou, ó, de criar uma estratégia de vendas. Olha isso. Legal. Delícias da Damari. Eu tenho muita dificuldade em organização, gestão. Isso é muito importante. Damari, isso... Assim, para crescer, para sair do ponto que você está e crescer, que eu acredito que você queira crescer, precisa de gestão, tá? E quando eu falo de gestão, é um todo. É gestão das pessoas, é gestão financeira, é gestão dos processos, é gestão de todo o seu negócio, tá? Isso é muito, 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 muito importante para crescer. Muito importante, tá? Então, também ajudarei vocês nisso lá no grupo, tá? Vou até fazendo um print aqui, ó, para eu ter isso aqui anotado pra gente bater esse papo depois lá no grupo, tá? Sobre isso. Eu vendo muito, mas não consigo ter gestão. Aí, ó, isso é importante, sabe? Os números não mentem, tá? E os números que vão te dar foco. Então você precisa. A Eline, ei Eline, bom dia. Separar o financeiro do pessoal. Isso é um problema, Eline, tá? Isso é um problema. Separar, você precisa separar urgente, tá? Você precisa ter uma planilha só da empresa e uma planilha só da pessoal, tá? Você não pode... A sua empresa não pode se tornar um caixa rápido seu, sabe? De o tempo inteiro ir lá, corre, tira um dinheiro e resolve o seu problema, sabe? Não pode. Isso é um problema, tá? Deixa eu ver aqui mais. E eu posso ajudar vocês também com essa ideia, tá? Entra lá no grupo que nós conversamos sobre isso também. A Ellen, eu estou pronto para crescer, porém preciso melhorar a gestão. Ellen, então, se você está pronto para crescer, você sente que está pronto para crescer, a empresa também está pronta para crescer? Tá tudo, sabe? É uma convergência. É o dono pronto, porque crescer tem alguns riscos, né?
mas a empresa em si, os funcionários em si, todo mundo tem que abraçar essa ideia e virar assim, vamos juntos, vamos crescer. Tem que todo mundo, os processos, tudo indo caminhando junto, porque se fica algo da empresa para trás, vou colocar um exemplo do financeiro, o financeiro não acompanha, né? As vendas não acompanham, o seu crescimento vai ser dolorido. Então, para crescer, a sua gestão de pessoas, de processo financeiro e de vendas, ela tem que caminhar junto com você para ser menos dolorido, sabe? Para ser mais forte, você dá cada passo mais, sabe, mais garantido, sabendo que você está indo para o caminho certo. E outra, né? Saber para onde você está indo, que isso é muito importante. Não é só crescer. Eu estou crescendo para onde? Para quê? Por quê? Isso é muito importante responder essas perguntas, tá bom? Mas entra lá no grupo que eu posso te ajudar também. Delícia da Damari, vou só terminar de responder, tem mais duas aqui. Ó. A Damari fala: preciso saber como vende todos os dias. Não tenho esse fluxo de vendas. Então, aí é um processo, até mesmo porque tem que entender, quem é seu público, né? Tem que vender todo dia, tem que ter meta de vendas. É descobrir seu público, quem são as pessoas, você tem que falar com o seu público, você não tem que falar com pessoas aleatórias. Você tem que falar com o seu público, nas redes sociais, sei se um exemplo, né? Panfleto na rua, não sei. Aí tem que levantar e ver quem é seu público, idade desse público, é mulher, é homem, é misturado, é criança. Então tudo isso você tem que fazer esse levantamento aí para entender. Dentro, a Tayla, minha esposa, tem um projeto, né, que eu tô junto com ela, que chama Realize Negócios, que esse ano a gente vai dar uma tração nele diferente. E lá a gente tem a Tay Marqueteira, né, que é uma IA que a gente coloca as informações e ela ajuda, né, a fazer o marketing da empresa. Muito legal, tá? Muito legal. Então todo mundo que faz parte do Clube Realize Negócios, né, do Realize Negócios, tem essa Tay Marqueteira e ela está fazendo um sucesso, tá? Entre elas. Muito legal. E Eline, justamente, isso caixa rápido. Isso não pode acontecer. Isso é um problema do empreendedor brasileiro, sabe? Sempre, eu vou lá no caixa da empresa e tiro. Então você está precisando de organizar as suas finanças pessoais. Qual que é o valor que eu posso retirar da empresa? Porque a sua empresa precisa ter um caixa para você dar seus próximos passos. Se você não tiver esse caixa, você não consegue dar os próximos passos, sua empresa não cresce, sua empresa não vai para frente. Sua empresa precisa de ter um caixa e você também precisa ter as suas finanças. A minha empresa rende 50 mil por mês. O faturamento dela, né, total, bruto, 50 mil por mês. O que fica para a empresa é 20, vamos colocar, né, esse cenário lindo, 20%, 20 mil. Desses 20 mil, 10 fica para a empresa e 10 vai para o empreendedor, para o dono do negócio. É o prolabore dele, é 10 mil. É o que você tem. Você vive com 10 mil, você não vive com 20. Você vive com 10. É o que a empresa te dá todo mês. Então tome cuidado com isso, tá? Para você não sangrar sua empresa. E muitas das vezes as empresas vão sangrando e elas não conseguem, vira uma hemorragia, tá? E essa hemorragia às vezes é difícil de estancar. Então, se você pode hoje, já começa a se controlar com isso. Jefferson, mas às vezes eu vou ficar com alguma dívida. É melhor você, pessoa física, ficar com essa dívida do que você deixar essa dívida para a sua pessoa jurídica. Achar que ela é responsável pelas suas dívidas na pessoa física. Não tem como um CNPJ ficar forte com um CPF fraco. Então, você precisa de se controlar. Entendeu? Os dois precisam ser fortes. Mas, mas para eu chegar num ponto, qual que é o melhor? O melhor hoje é você saber que você só pode tirar X, precisa de deixar um dinheiro para a empresa todo mês, para ela rodar, girar, e aí automaticamente você vai controlando suas contas, vai diminuindo seus gastos, ou
que é o melhor dos mundos, aumentar suas vendas, né? Aumentar suas vendas é o melhor dos mundos. Então, aumenta suas vendas para o seu prolabore ser maior e automaticamente você conseguir, né, controlar isso aí e parar de tirar dinheiro da empresa com caixa eletrônico. Mas vamos lá, vamos voltar para o José aqui. Os 5 aprendizados com José que nós vamos ter hoje. Primeiro, visão não muda. O caminho pode mudar, mas a sua visão não muda. Ok? O que acontece na vida de vários empreendedores? Deus deu uma direção. Você tem um sonho. E você sabe qual que é o sonho. Só que no meio do caminho vão acontecendo várias coisas na vida do empreendedor, que é normal. Você começa a tirar muito dinheiro da empresa, igual vocês comentaram aí agora. Você começa a ter problema com funcionário, se você tem funcionário. Às vezes você fica com dificuldade em fazer um marketing. Igual agora, vou dar um exemplo para vocês. Como eu estou vindo para a internet agora, esse ano de 2026, eu vou mergulhar na internet para poder ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu tenho que estudar a internet. Por mais que a minha esposa saiba muito, eu tenho que entrar para a internet. Eu tenho que fazer algo para poder chamar a atenção do meu público. E ensinar o meu público de alguma forma. Então, o que eu estou fazendo? Estudando algumas coisas voltadas para a internet. Então, você empreendedor, qual é a sua dificuldade? Você tem que estudar, você tem que investir. Você tem que investir no ponto que você não sabe. Você paga alguém. Você paga alguém para te ensinar. Você tem que ter um mentor. Tem que ter pessoas que vão te ajudar. É comprar curso. Só tomem cuidado que tem muito curso balela aí, mas de gente que tem resultado, tá? E aí você tem uma visão, você tem um sonho. Deus te deu esse sonho. O que você vai fazer com ele? Aí, enquanto ele não realiza, enquanto ele não acontece, você tem que seguir. E nesse percurso, é igual a vida de José, vão acontecendo vários percalços. É vendido como escravo, é preso. Vão acontecendo algumas coisas durante esse percurso. Nós não conseguimos controlar o percurso. Nós temos o sonho, mas a gente não consegue controlar o percurso para a realização desse sonho. Quais são os percalços? O que acontece ou aconteceu na sua vida, né, na vida da sua empresa, que te tirou do sonho? O que levou José para o Egito? O sonho. Ele tinha claro na cabeça dele o sonho. Estava aqui, ó. Estava claro na cabeça dele aonde ele queria chegar. Aonde ele ia chegar. Estava claro, nítido. E independente, ele foi se preparando para isso. Esses percalços todos que aconteceram na vida dele o levou a ser o governador do Egito. O levou para lá. Para se tornar um governador. José teve sonhos claros sobre o futuro. Deus mostrou isso para ele. Mas no caminho passou por poço, escravidão e prisão. E mudanças de rota não cancelam promessas. Deixa eu colocar meu computador aqui, fica mais fácil. Não cancelam promessas. Cancelam expectativas erradas. Gente, você tem um sonho. Empreendedor. Agora esse ano tem que pagar mais imposto. Né? Porque agora tem um novo imposto aí. De um valor até X por mês. 50 mil por mês, se eu não estou errado, né? E daí? Um monte de gente acha que pagar imposto é ruim. Gente, pagar imposto não é ruim, não. Quanto maior os seus impostos, quer dizer que você está faturando mais. Sua empresa está rendendo mais. Pagar imposto é uma bênção do Senhor. O ruim é porque a gente pensa que esse dinheiro está indo para o governo e o governo não está fazendo nada, não está melhorando nada. Mas eu não estou nem aí para o governo. Eu só faço a minha parte de empreendedor, que é pagar os boletos do governo, que chega todo mês, que o meu contador me manda. Mas quanto mais imposto eu pago, mais dinheiro, mais receita está entrando na minha empresa. É uma bênção pagar imposto. Uma bênção.
E aí, você tem um sonho. E esse sonho, para ele se cumprir, muitas das vezes tem um poço. Tem os amigos invejosos que te batem, que ficam falando mal da sua empresa, que ficam falando que isso não vai dar certo, que você não nasceu para fazer isso. Né? Nesse processo do empreendedor, de liderança, de ser um líder. Ah, não, agora eu vou começar a fazer reunião toda semana com a minha empresa. Ah, não vai dar certo. Para que você fica fazendo reunião toda semana? O que você tanto tem para falar com eles? Tem que fazer reunião toda semana com o seu time. Ensinar, falar, bater na mesma tecla. Sabe uma das coisas que mais a gente erra? É achar que todo mundo já sabe. Ah, eu já falei uma vez. Não, o óbvio precisa ser dito. E é 1, 2, 3, 50 vezes. Mas as pessoas não podem esquecer da sua empresa. De como é a gestão da sua empresa. De qual é o formato da sua empresa. Vocês já perceberam que às vezes você entra no Instagram, você entra no perfil de uma pessoa e começa a aparecer um monte de coisa dessa pessoa para você comprar? Então, é porque ela quer que você compre dela e ela tá fazendo, por mais que você já conheça, ela tá ali falando para você assim, ó, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto. E muitas vezes você compra, você nem tá precisando daquele produto, né? Porque quem não é visto não é lembrado. E da mesma forma, se um processo não tá dando, para um processo dar certo, ele precisa ser visto, ele precisa ser lembrado o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que falar, não pode fazer isso, fulano. Não funciona assim, toda semana fazer reunião com o seu time. Toda semana. Olha, essa semana nós vamos vender isso, desse jeito. Toda semana. É o poder do todo dia. 2. Integridade protege o processo. José era um cara íntegro, honesto, reto. A conduta dele era ética, ele era imparcial. E ele não era corrupto. Olha que legal. José era um cara íntegro, honesto, reto, imparcial. Passou por esse monte de coisa e ele continuou firme no sonho que Deus deu para ele. Ele não olhou para o lado, ele só passou pelos processos. Mesmo sem supervisão, José manteve seus valores. Mesmo não tendo ninguém falando com ele o tempo inteiro. José, não esquece do sonho não, tá? Ele tinha o sonho claro na cabeça dele. Você, empreendedor, líder, você tem claro o objetivo, para onde você está indo, o que você tem que fazer? Se não tem, está na hora de escrever. São os objetivos claros que nos levam para o resultado que nós queremos e esperamos. Então anota isso, seus objetivos. Ele poderia ter cedido, né? Escolher outro foco, mas no caráter dele, o sonho, ele sabia qual era. Integridade não acelera o processo, mas impede que ele termine em fracasso. Ele poderia ter parado no meio do caminho. Um exemplo, quando a esposa de Potifar deu de cima dele, ele poderia ter cedido. Mas o que ele escolheu? Não, o sonho não é esse. Eu não sou um homem de ficar pegando, sendo amante. Eu sou um homem reto, sou um homem íntegro. Então, isso aqui não serve para mim. Sai fora. E saiu. E continuou rumo ao objetivo. Desculpa. Continuou rumo ao objetivo. Quantas vezes acontece com você de portas serem abertas e você achar que aquela porta era para você? Mas não era para você. Tem que tomar cuidado. Nem toda porta aberta é uma porta de Deus para você. Será que algumas portas não são uma distração? Tem muitas portas que são distrações do objetivo e do que Deus tem para sua vida e para sua empresa, tá? Ponto 3.
Excelência constrói autoridade. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Sabe algumas empresas que você vai e ela traz uma experiência para o cliente? É muito bom. Ontem eu dei só uma pincelada sobre isso, porque a gente trabalha muito isso na igreja, que é essa experiência para o cliente, né? Uma experiência para o público. Qual é a experiência? Por que o seu cliente volta mais de uma vez? Por que todas as vezes que fala de uma confeitaria ele lembra de você? Por que todas as vezes que fala de um bolo ele lembra de você? Precisa de haver uma experiência para o cliente. O que eu posso fazer de diferente que ele vai querer comprar de mim? O que eu posso fazer que ele vai lembrar quando ele quiser comprar um bolo, ele vai lembrar de mim? Ele não vai pensar no preço. Você já parou para ver que muitas das vezes a gente diminui o preço para o cliente comprar? Não, ele vai comprar por causa do valor que você carrega. Porque ele sabe que ele vai comprar um bolo e o bolo é delicioso. Ele sabe que ele vai comprar uma roupa e a roupa é perfeita, é de qualidade, vai cair bem no corpo dele. Então é pela qualidade que ele compra. E aí junto com isso você traz alguma experiência. Coloca um cheirinho na roupa, um cheirinho na sacola, uma sacola bonita, firme, sabe? Que ele consegue levar, andar com ela com prazer por dentro do shopping. É o valor que você dá no seu produto. Mesma coisa o bolo e numa caixa. Esses dias para trás a gente comprou nós compramos uma torta para levar no Natal. E a confeiteira entregou essa torta numa caixa. Nossa, muito legal. Vocês devem lembrar, né, que antigamente você comprava uma torta, um bolo, a gente levava o trem na mão assim, ó. E aí o motorista tem que ir devagarzinho, passar nos buracos devagarzinho pra torta não quebrar, pro bolo não quebrar, não cair e tal. Essa confeiteira mandou numa caixa. E a caixa tinha um suporte que tinha o bolo lá dentro, né? Dentro desse suporte. E eu pude dirigir tranquilamente. A Tayla levou essa torta. Não caiu nem nada, porque tinha todo um suporte. Veio numa taça bonita, sabe? Grande, né? Era 1 quilo e tanto, sei lá. Mas estava firme dentro de uma caixa. Estava bonito, tinha um laço. Então, essa é uma experiência, uma sacola. Então, assim, essa é uma experiência que ela nos entregou, sabe? Então, valeu a pena. Estava muito gostoso? Estava. Mas valeu a pena o valor, sabe? Foi um investimento. Foi um investimento. Então, você pensar nessa experiência que você pode trazer para o seu cliente. Ah, já vai ficar um pouco mais caro. Mas será que compensa essa experiência? Será que ele vai gostar? Ele vai ficar... Na hora que ele comprar, ele vai falar assim, uau, meu Deus. Entendeu? É a experiência. A experiência vale. Porque também nada adianta você estar gerando uma experiência e o produto ser ruim. Já aconteceu isso também. De experiências ruins com um produto. Você criar uma expectativa e você falar assim, gostei não. Que ruim. Sabe? Eu já comprei um produto pela internet. Pelo que eles falavam, colocavam que o produto era maravilhoso e tudo mais. Quando chegou aqui em casa, eu falei assim, essa blusa é muito ruim. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui não é o que eles estão falando na internet, não. Sabe? Ou o atendimento é muito ruim. O produto pode até ser bom, mas o atendimento é muito ruim. Essa experiência, sabe? Do cliente esperar pouco, do cliente ser a prioridade, de você sempre tentar resolver o problema do cliente. Não é aquele negócio, o cliente que tem que esperar. O cliente tem que esperar, não. É ele que vai colocar dinheiro no seu bolso. É ele que vai colocar dinheiro no seu bolso. O que você pode fazer para melhorar a experiência desse cliente? Para que ele volte amanhã, depois. Indique para outras pessoas. Não se esqueça, é um dado que é um fato, tá? Quando a pessoa gosta do seu produto, ela fala com mais 2, 3 pessoas. A loja do fulano, a empresa da fulana, do fulano, é ótima.
vai lá, compra lá que você não vai ter dor de cabeça, eles são maravilhosos. Agora, quando você atende mal, quando você faz alguma coisa que é ruim, ela fala para 30 pessoas que a sua empresa é ruim. Então a propaganda boa é para 2 para 3. A ruim é para 30, 40. Então toma cuidado, porque você mesmo pode estar queimando seu filme. Ao invés de propagar positivamente seu nome, você está pecando com isso, tá? Então vamos lá, o terceiro ponto é: excelência constrói autoridade. José não esperou o cargo para agir como líder. Não, ele já foi agindo como líder o tempo inteiro. Na prisão, ele era um líder da prisão. Ele foi excelente aonde estava. Então, enquanto o sonho não acontecia, ele estava como escravo, mas o sonho estava claro na cabeça dele. E ele foi se tornando um líder na prisão. Ele foi se tornando um líder por onde ele passava. Então, o processo nos faz amadurecer. O processo é que nos leva para o ponto onde devemos estar. Que queremos estar, na verdade. Esse amadurecimento do empreendedor, ele é muito importante. É entender na sua cabeça qual que é para onde que eu quero chegar. E ter esse objetivo claro. E aí o processo você vai passando por ele. Vai ser fácil? Às vezes você vai ter que mudar a mentalidade. Às vezes você vai ter que mudar seu marketing inteiro, mandar embora a equipe inteira e contratar outra equipe. Às vezes você vai ter que você mesmo colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer. Enfim, várias opções. Várias opções. Mas o objetivo tem que ser claro. E você vai sendo treinado para esse tempo. Igual eu falei aqui, se eu não me engano, com a Ellen, que ela falou que quer crescer. A mentalidade dela já tem que ser dessa empreendedora lá da frente. Ela já tem que começar a viver o processo para se tornar essa empreendedora lá na frente. São os processos. Ela já tem que começar a puxar a empresa para esse momento, desse crescimento. A autoridade não vem do título, vem da consistência diária. Um líder... Tem gente que nasce líder, que foi o meu caso, tá? Desde pequenininho, se você perguntar pra minha mãe, pro meu pai, eles vão te falar que eu tinha várias coisas de liderança. Mas tem gente que pode se tornar líder, e é muito possível se tornar um líder. Basta você estudar para isso e puxar isso na sua vida, que você vai conseguir ser um grande líder, né? Tem gente que é dom, tem gente que se treinando, ela vai conseguir fazer. E a pessoa que treina muito, ela vence o talentoso muitas das vezes, tá? Quem nasceu com dom. Quem treina e coloca aquele objetivo na cabeça, às vezes ela fica muito melhor do que quem nasceu com dom. Por quê? Às vezes quem está treinando, ela não para, tá ali treinando, melhorando todos os dias. E às vezes a pessoa que já nasceu com dom, ela já tem um dom mesmo. Não precisa treinar, não. Não precisa estudar, não. Eu sou bom. E aí, a pessoa que está treinando, ela fica melhor do que o talentoso, né? A Carol colocou que minha maior dificuldade é liderança. Então, Carol, liderança é treinável, tá? Você pode ler livros de liderança, temos muito bons livros de liderança. Assistir alguns podcasts também sobre liderança. Que a liderança, ela é aprendida também, tá? Algumas, igual eu falei, algumas pessoas nascem já com esse skill, já nascem com isso, mas tem gente que não nasce. E quem não nasceu é só aprender, que você consegue agregar isso na sua vida, tá? Sobre liderança, sobre gestão de pessoas, porque gerir pessoas é uma questão de posicionamento, firmeza, sabe? É muito importante isso. Posicionamento, firmeza, o que eu falo, o que eu não falo. Então, é possível você aprender, tá? Sobre liderança. E José foi aprendendo durante todo esse processo, ele foi pegando para quê? Para que ele se tornasse o governador de Egito. Ele sabia que isso ia acontecer uma hora.
Talvez ele não sabia que ele se tornaria o governador, mas ele sabia que em algum momento a família dele ia se prostrar diante dele, porque foi um sonho que Deus entregou na vida dele. Então ele tinha um objetivo e ele foi sendo lapidado durante esse objetivo. Então, quais são os processos que sua empresa precisa de passar para que no final de 2026 você tenha batido todas as suas metas? Você tenha crescido na porcentagem que você quer crescer. Qual que é a porcentagem que você quer crescer, você sabe? Você quer sair de uma loja de 50 metros quadrados e quer ir para uma loja de 100? Como eu disse ontem, eu faço algumas consultorias com empresa e os empreendedores querem crescer. Eu tô que eu me lembro que é agora de 2, que eles estão no ponto de crescimento. A empresa está pedindo esse crescimento deles. E a gente está ajeitando os processos deles todos para crescer. Crescer firme, tirar um pouco o dono da operação. O dono nunca sai, tá, gente? Da operação mesmo. Um monte de gente fica falando aí na internet que o dono tem que sair da operação. Não, o dono não sai da operação 100%. O dono pode sair da operação 95%, mas ele não sai 100%. Por quê? Ele tem que saber o que está acontecendo lá na ponta. 2, muitas das vezes, como a empresa é dele, muita gente ainda continua indo nele, muitos clientes continuam indo nele. Então, se muitos clientes continuam indo nele, ele está na operação. Ele não saiu da operação. Então, o dono nunca sai das operações. Às vezes ele pode ficar como beiradinho, mas ele tem que saber o que está acontecendo lá na ponta. Então, toda essa operação, a gente está desenhando tudo para o crescimento firme. Para crescerem, para falar assim, uau, tô crescendo consistente, para que cada passo seja consistente. Isso é muito importante, para não ficar fazendo loucura. A Sonali disse assim, indica algum curso para gestão de pessoas? Algum curso de gestão de pessoas? Agora sim, é de supetão. Se você entrar lá pro grupo, depois eu posso olhar isso e eu te respondo, tá? Algum curso de gestão de pessoas, ou também posso tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês nessa gestão aí também, tá? A gente pode ir trabalhando aí algumas coisas que isso aí tá no meu escopo de conhecimento, tá? Então, voltando para José, o ponto 4. José espera. Ele desenvolve a maturidade. Esse processo fez com que José, que era um menino, era o mais novo dos filhos de Jacó, ele se tornasse maduro. Mentira, é um dos mais novos, né? Dos irmãos, ele desenvolvesse a maturidade. Mas Jefferson, o que isso serve para mim? A sua empresa tem que estar madura para crescer. Ela precisa de estar madura para crescer. É igual na vida da gente. Toda vez que a gente quer subir um degrau, exige de nós uma nova responsabilidade. Toda vez eu cresci, é uma outra responsabilidade, é um outro patamar. Eu cresci, uma outra responsabilidade, um outro patamar. Quanto mais você cresce, mais exige de você. Quanto mais você cresce, mais exige de você. José foi esquecido, mas não se tornou amargo. Olha que legal. Ele cresceu enquanto esperava. Sabe aquelas pessoas assim que... Porque ele apanhou muito, né? Se você colocar esses 12 anos aqui, José foi apanhando. Jogaram ele no buraco, foi traído pelos irmãos, foi vendido. A mulher de Potifar tentou agarrar ele foi preso. Ele podia ter se tornado um homem mega amargo. Mas ele sabia aonde ele queria chegar. Ele sabia para onde ele estava indo. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu pegar todas essas pedras e construir o castelo dele. Sabe? Essas decepções da vida não podem fazer com que você se torne uma pessoa amarga. As decepções com pessoas, com uma estratégia que você tentou e deu errado, tudo isso não podem fazer com que você desista. Não pode fazer com que você se torne uma pessoa amarga ou uma pessoa que não acredita mais que vai dar certo. Porque tem um ponto que é muito importante. Não adianta nada eu saber para onde eu estou indo se eu não acredito para onde eu estou indo. Eu estou com a meta clara.
É uma meta que é alcançável, tá? Também tem muito disso. Às vezes a gente faz meta, mas muitas dessas metas não são alcançáveis. Aí hoje eu faturo 50 mil, eu quero faturar 1 milhão, né? Esse ano talvez seja um pouco complicado você faturar 1 milhão. Mas é possível você faturar 100 mil, 150 mil, né? Tendo um projeto certo, é possível fazer isso, né? A espera não é tempo perdido, é tempo de formação. Então, esse processo dele foi um tempo de estudar mais, aprender novas coisas, aprimorar processos, ser excelente. É isso que acontece nas nossas empresas. O seu processo até você chegar no objetivo que você traçou, ou no sonho que Deus te deu, é tempo de estudar mais, aprender mais, aprimorar processos, ser excelente. Uma das coisas que você não pode tirar da sua cabeça. Seja excelente. Seja excelente no que você faz. Não seja mais um no meio da multidão. Ah, porque o meu concorrente, ele tem uma caixinha bonitinha. Eu vou fazer também. Não. O que te diferencia dos outros? O que te faz excelente das outras pessoas? Dos outros empreendedores? Porque senão você é mais um no meio da multidão. O que vai fazer com que as pessoas queiram comprar de você? O que faz com que as pessoas queiram olhar para você? Qual é o seu diferencial? Estuda mais. Aprenda mais. Aprimore seus processos todos. Tenham eles claros. Seja simpático. O cliente, quem coloca o dinheiro no seu bolso, ele tem sim que ser tratado com muito carinho, com muito zelo. É óbvio que ele não precisa fazer o que ele quer, né? E você também precisa ficar, desculpa a expressão, mas abrindo as pernas para tudo que ele pede. Mas é ele que coloca o dinheiro no bolso. Então ele precisa ser tratado com muito carinho e com muito diferencial. Qual que é o seu diferencial das outras pessoas? Você é só mais um empreendedor ou você é esse empreendedor que a pessoa chega lá e fala assim: nossa, que empresa. Meu Deus, nunca fui tão bem atendido. Atendimento faz toda a diferença. Quantas lojas eu já entrei que eu falei assim: sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Teve pouco tempo. Eu e a Tayla, nós fomos numa loja que eu falei assim: meu Deus, como é que isso vende? Ruim desse jeito. Ruim desse jeito. Sabe o que? As lojas que você entra, que os vendedores tá tudo escornado no balcão? Meu Deus, aquilo assim já me dá um desânimo de querer comprar daquela empresa. Agora, quando você chega na loja, o vendedor tá lá na ponta, com o corpo firme, um sorrisão no rosto. Ele entendeu. Ele entendeu. O dono da loja que treinou ele pode ser bom, mas ele sabe aonde ele quer chegar. Tá? Isso é muito importante. Então, o ponto 4 é: a espera desenvolve maturidade. Todo esse processo de José ajudou ele a ter maturidade. Desculpa. Ajudou ele a se tornar um empreendedor, um governador firme. No entanto, que José teve, eu vou colocar a visão de que o Egito passaria por um tempo de seca. E aí o que ele fez? Ele juntou nos celeiros comida. No entanto que o Egito foi quem ajudou as cidades vizinhas todas nesse tempo de seca. Então, como um empreendedor e como um homem maduro, um empreendedor maduro, né? Um rei maduro, um governador maduro, ele aprendeu sobre isso. Ele aprendeu e colocou essa constância. Ele era maduro, né, com os processos dele e com a cabeça dele. A Camila colocou aí, ó, só pra gente recapitular. Ponto 1. A visão não muda. Isso aí. O caminho pode mudar, mas a visão não muda. 2. Integridade protege o processo. Quando você é uma pessoa íntegra, você consegue ser protegido por todo o processo.
O número 3, excelência constrói autoridade, tá? Então, quantas pessoas excelentes, empresas excelentes, você diz, uau, ele é autoridade naquilo que ele está falando, por causa da excelência do que ele faz. E o 4, espera, desenvolve maturidade, tá? Vou aproveitar a minha secretária aí, a Camila. A Camila, o ponto 4 é espera, desenvolve maturidade. E vamos para o ponto 5, para a gente finalizar. A promoção acontece quando o líder está pronto. A promoção. José foi promovido no momento em que ele estava pronto. Na hora que ele estava pronto, ele assumiu o governo. Ele se tornou governador. O sonho de mais de 12 anos atrás se tornou realidade. Quando ele estava pronto, quando ele estava maduro, quando ele estava com os processos alinhados. Quando o sonho ainda continuava latente, mesmo depois de tantos anos. O sonho continuava latente, queimando dentro dele. Ele não parou. Então, o 5º ponto, a promoção acontece quando o líder está pronto. Quando você estiver pronto, seu negócio estiver pronto, você vai arrebentar e vai se tornar uma referência na sua liderança, uma referência no seu negócio, quando você estiver pronto. Olha isso. Quando a oportunidade surgiu, José estava pronto. Quando o rei olhou e falou assim, tem que ser ele. Ele está pronto. Brilhou o José. Brilhou, porque ele viu a maturidade de José. José não foi reclamar. José foi simplesmente revelou o que tinha de revelar. Visão, mais caráter, mais competência. José era isso. Ele tinha uma visão clara, um caráter alinhado e ele tinha competência. Ele tinha competência. Aí em Gênesis 41 vai falar assim, ó. Gênesis 41, do 38 ao 41, diz assim: E o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Olha isso. O rei conseguia entender que José tinha o Espírito de Deus. Por causa de quê? Da excelência de José. O Espírito de Deus estava nele. O 39. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso. E assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois eu sou rei. Nesse momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Olha isso. Aí, porque na verdade eu passei do ponto aqui. Era até ali. Ele se tornou, até o 40, ele se tornou governador. José se tornou governador. Por quê? Porque ele era excelente. Ele tinha capacidade e sabedoria de se tornar governador. Você, para onde você está indo? Você tem a capacidade, você tem a sabedoria e você tem o Espírito de Deus dentro de você? Para ir para onde você está indo? Você está pronto para assumir isso? Quais são as funções que você precisa de ter? Ah, mas eu já sou bom. Como eu vou dar um exemplo que eu vi o Luizinho entrando aí. Já sou um personal, já sou bom. Não, mas você precisa ser o melhor. Você precisa ser o melhor personal. O que te diferencia dos outros personagens? Qual é o seu sonho? Para onde que você está indo? O que você está de diferente dos demais? Ou você só é mais um? Eu aqui no meu prédio aqui, a gente tem academia aqui.
E aí eu sou muito observador, né? E aí eu desço para treinar. E o horário que eu treino tem tem mais 3, 4 pessoas treinando junto. E 2, 3 pessoas lá tem personal. E eu fico olhando uns personal numa preguiça. Uma preguiça. Eu falei assim, gente, que preguiça. Eu não contrataria. Sabe? Uns personal batendo papo. Não tem problema conversar. Mas é fazer o exercício junto. Igual eu converso mais que a boca. Eu treinava junto com o Luizinho. Mas é treinar. Sabe? É honrar o dinheiro daquela pessoa. Eu aprendi a treinar com o personal, que é com o Igor. E aí quando o Igor não tava, o Luizinho tava. Então, é treinar. Eu tava indo pra treinar, meu foco era o treino. Você já saiu de casa, né? No caso aqui, tá aqui no prédio. Mas eu tenho que ser excelente. O personal tem que ser o excelente. Eu tenho que ser o melhor. Sabe? A pessoa tá pagando porque ela quer ter uma transformação na vida dela. Qual que é a transformação que o personal traz? É uma melhora de saúde. É uma melhora no corpo físico. Então, não para. Sabe? Coloca o foco na sua cabeça que você precisa ser excelente. Você precisa se destacar dos demais. O que você precisa de fazer para isso? O que você precisa de fazer? José era excelente. Olha isso. José tinha o Espírito de Deus. José tinha capacidade. E José tinha sabedoria. O rei falou isso. E olha que José estava preso nessa época, hein? Olha isso. Mas Josué comunicava isso. Josué comunicava isso. Olha que legal. Então, se você está pronto, você está comunicando essas coisas. Você fala de uma forma diferente. José não foi promovido porque sofreu. Ele foi promovido porque amadureceu. Ele não foi porque ele foi sofrido, que o rei foi lá e ficou com dozinha dele. Não, ele foi promovido porque ele amadureceu. O processo dele amadureceu ele. José foi amadurecido no processo. Ele foi colocado no fogo. E aí ele amadureceu. E aí no momento certo, o rei viu que era José que deveria assumir o Egito. Aí, para finalizar, o processo não destruiu José. O processo construiu o líder que ele precisava se tornar. O processo amadurece. O processo amadurece. O processo faz com que a gente cresça. Nós cresçamos. Pode estar até dolorido, mas é porque para que você possa alcançar o próximo degrau, o próximo passo, você precisa se fortalecer. Você precisa de mais conhecimento. Não vai ser nessa molezinha, nesse mimimi que você vive, que você vai conseguir alcançar o próximo processo. O próximo degrau, na verdade, né? O próximo degrau. Então, para que a sua empresa cresça, para que a sua liderança se fortifique, para que você tenha mais clientes, mais pessoas junto com você, você precisa de sair desse vitimismo, você precisa de parar com esse mimimi e encarar a realidade e ser o melhor no que você faz. Você precisa ter o Espírito de Deus, você precisa de ter autoridade, não é isso que ele fala? Capacidade e sabedoria. E aí, como é que está isso aí dentro de você? Você tem a capacidade? Você é excelente? Você está pronto para o próximo degrau? Se não, vai buscar as informações que você precisa para o seu amadurecimento, para que você viva um novo tempo na sua vida, para que os projetos saiam do papel e você se torne excelente em tudo que você fizer. Seja excelente, se destaque dos demais. A maioria dos empreendedores estão acostumados a fazer o mais ou menos. Acha que atender o cliente é uma obrigação.
Não é obrigação atender cliente. É o propósito da empresa. Porque se não tiver cliente, você não tem caixa. Você não tem dinheiro. Então é o propósito da empresa. Atender e atender muito bem. Não é obrigação. Não façam isso com a empresa de vocês. Sejam excelentes no atendimento. Sorrisão no rosto. Você pode estar cheio de pepino. O cliente não tem nada com isso. É um sorrisão no rosto. É atender da melhor forma possível. Para que você possa ir para o próximo degrau. Você precisa de amadurecer. Amadurecer. Amém? Então, os 5 pontos. A Camila, se ela estiver aí ainda, ela podia colocar os 5 pontos aí de novo. Para todo mundo ver. E vamos orar. Consagrando o nosso mês de fevereiro. Me conta aí. Vocês gostaram dessa live de hoje? Conta, coloca aí embaixo. Deixa eu saber se amanhã vai ter a terceira live. nós vamos consagrar juntos o mês de março. Coloca aí pra mim. Vocês gostaram dessa segunda live de hoje? Meu desafio, já comecei o ano me desafiando, fazendo essas lives, tá? Como eu falei aqui várias vezes, eu não estava acostumado a fazer lives por mim mesmo. A Carol, eu levei uma chinelada de Deus através de você. Amém. Que bom que Deus está usando o vaso. Fico feliz por isso. E essa chinelada, Carol, ela dói, mas é para correção, né? Então a gente conserta a rota e cresce. Conserta a rota e cresce. Que bom, Márcia, que vocês estão aprendendo. A Aira tá aí também. Obrigado, gente. Obrigado, Camila. A loja do Tom também. A cabeça fritando. Que legal, gente. Então, novamente falando, quem não entrou pro grupo, entra lá no grupo. O link tá aí no meu perfil. Tá? O link do grupo tá no meu perfil. A Eline também, obrigado. Foi ótimo, teve vários insights. A Damari, amei muito. Tive vários insights. Que legal, gente, que legal. Obrigado, tá? A ideia é essa, tá? Isso vocês me ajudam a me dar rumo, tá? Para continuar fazendo. Amanhã nós teremos a nossa terceira live. Nós vamos falar sobre e consagrar o nosso mês de março, tá? Amanhã às 7h45 da manhã, tá? É o horário do empreendedor brasileiro. 7h45 da manhã. Aí a Camila mandou os 5 pontos. Quem quiser printar a tela aí, ó. Visão não muda. Integridade protege processo. Excelência constrói autoridade. Espera desenvolve maturidade. A promoção acontece quando o líder está pronto. Exatamente isso aí. Obrigado, Camila. E aí a Camila já está se preparando para se tornar uma empreendedora. Ela ainda não é, mas ela é a líder. Isso é importante. Liderança. Isso é para liderança. Para quem que o Jefferson fala? Para líderes. Para quem quer se tornar um líder. Para quem é empreendedor ou quer se tornar um empreendedor. São para essas pessoas. Pessoas que querem evoluir, crescer. São para essas pessoas que eu falo. Tá bom? Então, se você tem algum amigo, algum conhecido que é empreendedor ou está querendo ser um empreendedor, chama essa pessoa para entrar para o grupo, que nós vamos trocar muita figurinha durante esse ano. Espero poder ajudar com o seu negócio, a sua empresa a crescer e evoluir durante esse ano, tá? O que a Camila colocou? Com sua ajuda e na mentoria da TAI em 2026. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Fazendo mentoria com minha esposa. E eu também, né? Faço consultoria, mentoria também com alguns empresários e líderes. Enfim, bora pra cima. Se você está precisando de um mentor, se você está precisando de um consultor, eu faço consultoria para empresas, para empresários, liderança, tá? Esse ano vou postar muito sobre isso. Ano passado passou batido, eu acabei não fazendo. Eu meio que enrolava entrar pra internet, sabe? E a minha esposa no meu pé. Mas esse ano eu vi, Deus literalmente me empurrou para esse momento aqui, que é de ajudar empreendedores. Final do ano eu vi muito essa necessidade, que eu vi muito que quantos empreendedores estão precisando de ajuda.
E eu entendi que quanto mais os empreendedores, principalmente os cristãos, crescem, amadurecem, suas empresas crescem, é o reino de Deus sendo expandido, sabe? E Deus me colocou, abriu minha visão para isso. Que quanto mais esses empreendedores crescerem, mais e mais e mais e mais o reino cresce, né? Os empreendedores investem no reino. Então, mudei minha skill. Então agora eu estou na internet, segundo dia do ano, a segunda live. Vicente, olha o Vicente aí, gente. O Vicente, ele é professor, contador, Vicente. Você é contador? O Vicente é excelente, tá? Ele era professor de faculdade, ou é ainda professor de faculdade, dá aula lá na igreja. Vicente é excelente, tá? Também. É contador? Coloca aí pra mim, Vicente. Você é contador? Porque quem tiver precisando de um contador aí, ó, vai que é. Eu esqueci que o Vicente dava aula mesmo de gestão, alguma coisa assim. Mas o Vicente é excelente. Que bom ter você aqui, amigo. Obrigado, tá? E vamos para a nossa oração para fechar a live. Já são 8h59, os empreendedores precisam abrir as empresas, né? Que hoje é sexta-feira ainda, meu povo. Vamos fechar os olhos, vamos baixar as cabeças e vamos orar, consagrando o nosso mês de fevereiro, entregando o mês de fevereiro nas mãos do Senhor. Amém? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela segunda live, Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos ver o seu poder, a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais um dia na tua presença, no seu amor, Pai. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Que nós possamos, Pai, assim como José, muitos aqui estão vivendo caminhos que não escolheram, processos que não entenderam e esperas que parecem longas demais. Que todas essas pessoas, Pai, possam ser fortalecidas no Senhor e possam entender o processo que estão vivendo hoje. Abra os olhos dessas pessoas, abra os corações dessas pessoas, para elas terem mais sabedoria, para elas adquirirem mais conhecimento, para que elas possam crescer, para que elas possam entender o hoje, que é esse hoje. Se está doendo hoje, é porque estão sendo amadurecidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós te pedimos, guarda a nossa visão, para que ela não se perca no meio do caminho. Da mesma forma que José tinha uma visão, que o Senhor guarde a visão que o Senhor nos deu, para que ela não se perca no meio do caminho. Que mudanças de rota não nos façam abandonar o propósito. Que independente dos percalços que aconteçam durante o processo, que a gente não pare, que a visão esteja clara, que o caminho, a meta esteja clara nas nossas mentes e no nosso coração. Fortalece o nosso caráter quando ninguém está olhando. Que a integridade seja a nossa proteção no processo, mesmo quando fazer o certo pareça custar mais caro, Pai. Mesmo quando fazer o certo, ser íntegro, pareça custar mais caro, mas nos mantenha na visão. Nos ensina a sermos excelentes aonde estamos, mesmo quando o cenário é injusto, mesmo quando o reconhecimento não vem. Nos ajuda a sermos excelentes, Pai. Nós estamos servindo a homens, mas é fazendo para o Senhor, Pai. Então nos ajuda a sermos excelentes. Nos ensina maturidade para esperar sem murmurar, para crescer sem nos corromper e para amadurecer sem nos tornarmos duros, Pai. Em nome de Jesus, nos dê maturidade. Tire a murmuração da nossa boca.
nos dê a alegria que vem do Senhor, o contentamento que vem do Senhor. Prepara-nos para as oportunidades antes que elas cheguem, Pai. Como o Senhor fez com José. Nos dê maturidade, nos prepare para quando a oportunidade chegar, a gente se veja pronto para assumir essa oportunidade. Ajusta as nossas emoções, ajusta as nossas decisões, ajusta a nossa liderança, Pai. Para que quando essa oportunidade aparecer, estejamos prontos para sustentá-la e fazer crescer, romper, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos o mês de fevereiro, Pai. Consagramos nossos negócios, consagramos a nossa liderança, consagramos a nossa vida e consagramos o processo que estamos vivendo, Pai, diante do Senhor, porque nós sabemos que nada foge do seu controle, Pai. Então nós consagramos o mês de fevereiro, Pai, sabendo que será um mês excelente, um mês de metas batidas, um mês do novo do Senhor, Pai, que nós seremos excelentes, em nome de Jesus. Que no tempo certo possamos olhar para trás e reconhecer, Pai, que o caminho não nos destruiu, mas o caminho nos formou, Pai. O caminho nos formou, nos forjou e nos levou para a excelência. Da mesma forma que o Senhor deu a José, o Espírito do Senhor estava com José. A sabedoria estava com José. E a excelência estava com José. Que o Senhor nos dê esse Espírito do Senhor esteja em nós. A excelência esteja em nós. E a sabedoria faça parte das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos protege, nos livra de todo o mal. E faça com que o mês de fevereiro seja um mês abundante sobre as nossas vidas e que possamos estar preparados para quando chegar a oportunidade, quando chegar o tempo de crescer, de multiplicar, o Senhor nos veja pronto para isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos o mês de fevereiro, consagramos esse mês diante do Senhor, para que esse mês seja um mês excelente. Pode ser o mês do carnaval, onde vários dias serão parados no comércio. Mas nós somos seus filhos, nós somos suas filhas e nós cremos que mesmo sendo um mês mais curto, será um mês de metas batidas. Porque nós cremos que o Espírito do Senhor está em nós. O Espírito da excelência está em nós. E o Espírito da sabedoria está em nós. Nós te agradecemos por esse segundo mês. E cremos que o Espírito de José, essa força de José, essa resiliência de José, faz parte das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Nos dê esse Espírito, nos fortaleça em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amigos, minhas amigas, obrigado, tá? Por participarem dessa live, dessa segunda live, de estarem comigo nesse desafio de 12 dias. Se você conhece algum empreendedor, alguma empreendedora que precisa ouvir mais sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão, envia para ela o grupo para que ela possa aprender um pouco mais sobre liderança. Juntos a gente possa crescer e avançarmos, para todo mundo crescer e aprendermos. Porque não tem como crescer sem aprender. E não tem como crescer sem Deus. Então, bora pra cima. Amanhã, sabadão, 7h45 da manhã, é o horário do empreendedor. Então, amanhã, 7h45, espero você para a nossa terceira live, o terceiro dia. Vamos consagrar o mês de março e também vou trazer um personagem bíblico para nos ensinar, né? Com o processo que ele viveu, o que ele pode nos ensinar. É o terceiro dia de 12 lives
Ainda tem muita live pela frente, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar vendo que Deus está me usando na vida de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Hoje tá um lindo dia para vender muito, hein? Não é um lindo dia para vender, é um lindo dia para vender muito. Então pega essa unção do vender muito e vendam muito, tá? 2026 é um ano de crescimento, é um ano de crescer, de expandir, de avançar. Não é mais um ano na sua vida, não será mais um ano na sua vida, será o melhor ano da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, às 7h45, eu encontro com vocês aqui e envio essa live para outras pessoas assistirem também, para ela aprender com José, hein? Não esqueça disso. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê amanhã às 7h45 da manhã. Tchau!